É isso, senhoras e senhores, garotos, garotos, meninos, meninas, todo mundo mais, entre uma coisa e outra, chegamos cantando, rodopiando, uma belíssima canção. Hoje, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar que os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. Mentira, mentira. Isso era só pra fazer, apenas aproveitar, deixa. Mas Rafael Balbi, regra da casa, tá comigo aqui. Como é que você tá, meu caro? Fala, rapaz, beleza? Pô, obrigado pelo convite, eu tô muito bem. Tô feliz de tá participando aí. Vai ser um papo maneiro, com certeza. Show, show, maravilha, maravilha. Eu vou te falar que eu tava há bastante tempo, eu queria te chamar pra trocar uma ideia. Você me deu um bom pretexto, você escreveu um livro, aí fica mais fácil. Mas, independente disso, eu tava já pra te chamar. Eu escuto há bastante tempo o teu podcast. Olha, E aí, você vê, tá vendo? Revelação, momento revelações. Cara, puta, eu sou realmente. Curto bastante seu trabalho, não é de hoje, não é uma parada. Eu não sou o cara que aparece e comenta, mas já escutei muita coisa, já tive muita ideia ali de muita coisa relacionada a RPG, de muita coisa a jogo, a mestrar, a criar personagem, ouvindo ali você e alguns dos seus convidados falando. Então, porra. Satisfação incrível ter você aqui. Valeu mesmo, obrigado por isso, viu? pô, obrigado pelo convite, cara. Pra mim é sempre bom saber que a galera curte, né? Que você Sim. ouve, que você, pô, de alguma forma se inspirou, Lógico, que, claro. que trouxe alguma reflexão. Acho que o principal é isso, cara. É mesmo que você concorde ou não com as paradas que eu falo, o livrinho, mesma coisa no Mestre Cafeinado, né? Você concordando ou não com as coisas que eu coloquei ali, acho que o principal é se tá gerando reflexão, se de alguma forma você pensou na parada, se aquilo, pô, de algum jeito levou qualidade pra tua mesa, pra mim eu sinto o dever cumprido. Porra, não, mas você tá certíssimo, certíssimo. E com toda certeza, você leva muita inspiração, muita reflexão e, cara, e muitas coisas positivas. Então, puta, tá de parabéns demais. Queria ter oportunidade de falar isso, então tá falado. É isso. Obrigado, cara. Também acompanho aí, vi umas entrevistas tuas com nomes muito queridos aí, então, Sim, boas referências. sim, sim, tem uma galera legal, sem dúvida. Ô, Babi, vamos começar do começo pra gente deixar isso. Aliás, fazer um pequeno disclaimer aqui pra você que tá escutando isso aqui nas plataformas de áudio. Saiba que a gente tá sempre ao vivo em twitch.tv/ZNFS, sempre falando pouco, mas falando bosta. E diferente de mim, trazendo um cara, que hoje é Rafael Balbi, que sabe o que fala, entendeu? Essa é a sacada do negócio. É, Rapaz, se eu soubesse, se eu tivesse plena noção do que eu falo, é, acho que eu não teria coragem de trazer pra internet. é um bom ponto, inclusive. Não, mas maravilha, maravilha. Bom, agora sim, vamos começar esse negócio do começo. Essa bagaça, essa charosca, essa bicanca. Deixa eu te perguntar algumas coisas para dar um contexto antes. Lógico que a gente vai falar aqui de RPG, lógico que a gente vai falar aqui do teu livro, lógico que a gente vai falar do teu podcast, lógico. Isso é óbvio. Mas deixa eu entender algumas coisas sobre você antes disso tudo. Você nasceu onde? Você mora onde atualmente? Cara, eu nasci no Rio de Janeiro, Copacabana, crescido no bairro Peixoto, um lugarzinho ali de Copacabana muito tranquilo, uma pracinha na frente, feirinha toda quarta-feira, aquele esquema. Certo. Mas, cara, quando eu já tava, sei lá, já estudei direito, depois virei designer, tava trabalhando já como designer há um tempo, mas resolvi vir para São Paulo, né? Algumas questões. A minha namorada, que eu vivia com ela já tinha mercado aqui, eu acabei arrumando um emprego aqui também. Desde que eu vim para cá, eu trabalho no mesmo lugar que é a Alura. Então eu dou aula de design, sou co-host do podcast também da Alura, o Layers.tech de design. E muito por conta disso eu vim para São Paulo, né? E eu não posso negar que o ritmo de produção de RPG depois que eu vim para São Paulo mudou, porque as coisas em São Paulo são bem diferentes. Teu hobby tende ao trabalho muito facilmente, né, cara? É verdade. Então, senti essa diferença e acabei, enfim, mergulhando mais na produção de conteúdo de RPG. E Mas é uma coisa que eu faço desde sempre, né? Jogar RPG, me envolver com RPG até a ponta do cabelo é uma coisa que eu Aham. faço desde, sei lá, desde que eu me entendo por gente, cara.
Antes de te perguntar, eu quero entender justamente de onde veio, se você é um cara que joga desde molequinho e tal, porque eu conversei com algumas pessoas e a maioria delas, a história se repete, né? Você tem aqui, normalmente é o garoto que viu pô, um primo, um amigo, uma feira do livro na escola, um troço assim, e aí o cara teve curiosidade, aí se deparou com aquela chaprosca, que é sempre um livro gigante, e aí, porra, ninguém em sã consciência quer ler uma bagaça dessa. Só que você quer tanto jogar que você acaba lendo e você vira narrador e por aí vai, né? Normalmente a história acaba sendo assim. Mas deixa eu te fazer outra pergunta sobre isso que você colocou, o lance profissional, o lance de sair do Rio de Janeiro e vir pra São Paulo. Você é um cara totalmente adaptado, tipo, vive bem em São Paulo, porque a maioria dos... Eu tenho alguns amigos carioca e a maioria deles são, tipo, se ele tiver oportunidade, ele vai pro Rio de Janeiro na hora, tá ligado? Cara, é uma parada que é complicada de fato, assim, né? Eu amo São Paulo, de fato. Adoro o rolê de, sei lá, de chegar, descobrir um restaurante novo, um Aham. negócio assim. Que em São Paulo é outro nível, assim, disso. Curto a variedade de pessoas que tem aqui, né? Tem muita gente que, inclusive, não é de São Paulo, Sim. e que é uma outra cabeça, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu sinto falta do Rio de outra época. Eu sinto falta do Rio de 2010, sabe? Eu sinto falta Entendi. do Rio de uma época que foi um golden age, assim, que eu senti no Rio de Janeiro, uma Pode época crer. de pleno emprego na cidade, tudo a pleno vapor, royalties de petróleo, a cidade estava muito bem, sacou? Tava ótimo. Hoje em dia eu não sinto falta do Rio e adoro voltar para visitar, né? Eu tenho família Você lá, tem então eu família. volto. Tô sempre lá no Rio para visitar. Então eu adoro o Rio para visitar, para chegar, viver um fim de semana assim bem carioca, chegar lá, aproveitar, pegar uma praia ali no Leme, comer depois sei lá, uma picanha no Rechô, uns negócios Aham. bem carioca assim, meu irmão. Ir lá na Lapa, comer um carneiro assado, uns bagulho desse. Aí eu me amarro, mas o dia a dia em São Paulo eu considero muito melhor e gosto de descobrir São Paulo, né? Aham. Adoro. Não, legal, legal. É uma visão também um pouco diferente das pessoas que eu conheço, né? Particularmente falando, que normalmente tendem assim, o cara meio que vem por força ou da profissão, ou casou, ou alguma coisa que, assim, normalmente mais que acaba trazendo, e aí ele fica e só que sempre, porra, bicho, se eu pudesse, eu tava indo pro Rio já, sempre é sempre assim, por isso que eu achei engraçado Eu tenho a saudade dos pessoa. amigos, isso Sim, principalmente, né? Meus amigos originais, assim, aquele grupinho original. sim. Vários amigos de RPG mesmo que eu deixei no Rio, Diogo Nogueira, o cara que, pô, tava tendo cada vez mais contato, aí vim pra São Paulo, a gente parou de se ver quase sempre. Deu Então, uma afastada. é. Deixa eu te perguntar, agora sim, pra gente entender um pouco da tua teu background, do teu backstory com RPG. Você era o garoto que teve contato muito cedo e aí se apaixonou pela parada ou não? Você veio jogar depois de velho? Qual que foi a real? Cara, eu era bem moleque, cara. Eu tava andando nervoso pela rua de noite, anos 90 no Rio, era porra, punk, meu irmão. Era Uhum. cyberpunk o rolê. Eu tava andando pela rua assustado de um beco assim, meu irmão, com neon, fumaça saindo, eu vi um velho falando: Ei, menino, você! E ele tinha um livro de RPG debaixo do braço. Não, Caralho, perfeito! falando sério agora, eu saía com meu avô pra uma lanchonete, eu tomava milkshake naquela lanchonete e tal, meu avô também comia um negócio lá. E tinha uma banca do lado que vendia revista importada. E na época isso era tipo, porra, revista importada era um bagulho, era uma iguaria, né, cara? Era uma Porra! parada. E eu comprava revista de videogame, que eu gostava de ficar vendo o que tinha lá fora, o que tinha lançado, esses bagulhos assim. E, cara, eu comprava, sei lá, pra saber o que era o Neo Geo que tava saindo, o que era. E aí um dia eu comprei sem querer uma revista que tinha uma caveira na capa destruindo a porta, assim, uma caveira toda armada na porta, destruindo a porta. E eu comprei o bagulho, quando cheguei em casa não tinha nada de videogame, cara. Tinha só um bando de estatística e mapa, Aham. umas coisas meio desenhadas à mão. Cara, aquilo explodiu a minha cabeça num nível, mas eu não sabia nem inglês, eu era muito moleque, enfim. Sim. Então, eu fiquei obcecado por aquilo. Fiquei rascunhando os bagulhos. Eu já gostava de brincar de labirinto com meus amigos. Eu desenhava labirinto, desenhava mapa de tesouro, Aham. sabe? Pra brincar. E aquilo ali juntou, foi juntando. Eu comecei a jogar livro-jogo. E aí aquilo, sei lá, acabei criando umas paradas de livro-jogo misturado.
Até que a minha mãe descobriu o tal do Dungeons and Dragons, né? Naquela caixa preta, que só tinha lá nos Estados Unidos na época, e trouxe. Aí aprendi, porra, de fato, eu aprendi a ler inglês pra aquilo ali. Eu e meus amigos, a gente tinha aquela parada e andava com aquilo debaixo do braço e um dicionário, inglês-português. Real, assim, tipo. A gente chegou a tentar traduzir palavra por palavra o AD&D, cara, a gente não passou do segundo capítulo, sei lá. Cara. Mas assim que a gente pegou o AD&D, a gente tentou traduzir essa coisa. Um trefe em glória, né? A gente nunca aprendeu as regras de fato que tinham ali naquele livro até bem tarde, mas a gente foi influenciado por aquela estética, por aquela ideia de jogo que parecia estar ali, a ideia de você transformar os personagens em estatística, a ideia de ter dado... Esse tipo de coisa a gente sempre brincou, sabe? Mas não era, obviamente, a regra que a gente veio a conhecer depois. Mas sabe que é bastante... É muito legal essa percepção, porque ali vocês estavam movimentados ali naquele momento, justamente pelo furor de fazer, de jogar o negócio, de interagir com o negócio, de participar e tal. E com certeza você deve ter tido experiências que você se lembra até hoje, nesse momento, né? Desses jogos e tal. Então, você sabe que isso sempre volta e meia eu fico pensando com essa parada de até onde... Lógico que é um assunto batido e bobo, mas até quando sei lá, os meandros da regra são verdadeiramente tão preciosos quanto uma boa diversão como essa aí, tá ligado? Tipo, um bagulho mais cara, objetivo, né? Eu não acho bobo, não. Acho, na verdade, um tema muito importante, né? Até, tipo, tô começando cada vez mais a estudar game design, eu vejo que é um assunto muito caro pros game designers, né? O papel da regra, o que é regra, o que não é regra. É jogo, não é jogo, esse tipo de coisa é muito debatido, né? E eu sinto que, assim, a minha concepção pessoal ainda, que pode evoluir, amanhã eu posso estar pensando diferente, é que o jogo, ele tá muito além das regras, né? É claro, as regras são uma coisa importante do jogo, mas existe tanta coisa além daquilo no jogo, né, que dá pra você, de certa forma, pegar D&D, mesmo sem conhecer as regras, você é influenciado por tantas coisas que tem ali, desenhos, certas coisas que estão ali, a ideia mesmo de você ver que tem uma tradução numérica para certas habilidades de um personagem, itens anotados numa ficha, um desenho de um mapa com um X de uma caveira, esse tipo de coisa já traz um pouco do que é o jogo do D&D, né? Sim. Então, por mais que você não siga exatamente as regras, a experiência do D&D ela tá muito mais tá além de somente as regras. Então, acho que de certa forma é possível experienciar um RPG, experienciar alguma coisa, sem você ter completa noção do que tá acontecendo ali. É claro que, assim, sendo purista em termos de regras, sim, o jogo só acontece quando você segue aquelas regras daquele jogo. Sim. Você tá jogando outra coisa, mas, cara... Tipo, pô, eu segui tanta coisa que tinha no D&D ali, tinha mago, tinha o guerreiro, tinha tanta coisa que tem no D&D naquela brincadeira que a gente fazia, que era praticamente D&D, né? Então, no final das contas, estava muito mais próximo até, né? Sem saber, só pelas influências, né? Tava muito mais próximo do que era do D&D do que essa galera que joga competição. Pronto. E da onde surgiu e em que momento? Beleza, isso aí nós estamos falando do pequeno Balbi lá atrás, que começou a ter contato com o RPG. Pelo que eu entendi, a primeira parada que você teve contato, assim, foi Dungeons and Dragons, né? Aí, imagino que você deva ter tomado gosto e aí conhecido mais N outras coisas, cenários e sistemas e histórias, enfim. Mas eu quero puxar um pouco mais essa linha do tempo para entender em que momento você falou assim, tá, legal, mas seria divertido se eu começasse a produzir e publicar alguma coisa relacionada ao tema, relacionada ao hobby, relacionada a RPG. Por onde você começou? Quais foram as primeiras coisas que você publicou? E como é que foi começar a falar sobre isso? Foi tipo uma parada meio natural, talvez, por você curtir muito? E como é que foi essa transformação, esse processo? Cara, eu tenho muito, muito tempo de RPG. Eu não acho que isso seja nenhum tipo de nenhum tipo de medalha sustentável. Nenhum achievement, né? Porque eu passei muito tempo jogando RPG naquele esquema, com o meu grupo, sabe? Com um grupo só, os mesmos joguinhos ali e tal.
Assim, não posso dizer que a gente era um grupo ensimesmado que não conhecia outros mestres, que não ia em evento. A gente ia em evento. Eu sempre fui um cara que gostou de buscar outros sistemas, curiosidade para o sistema, curiosidade para ver como o Doom É. resolvia as coisas, como, sei lá, como o GURPS resolvia as coisas. Aham. Sempre gostei de fazer isso. Eu sempre tive a vontade de. Eu sempre pegava um livro de RPG e ia direto, assim, o que é RPG, para entender o que cada autor dizia o que é RPG. Aham. Eu ficava fascinado pelo mesmo jogo ter várias definições diferentes, sabe? Sim. Eu sempre achei isso foda, né? Então, isso é uma coisa que sempre me interessou. Mas, de fato, né, eu passei a ter um contato maior com pensamento de RPG, com o que escreviam a respeito, pelas coisas que o pessoal estava produzindo a respeito de RPG de forma geral. Eu comecei a ter um contato mais tarde, né? Eu comecei a ter um contato depois que eu comecei a jogar Ars Mágica. Isso, pô, já nos anos 2000, né? Eu comecei a Uhum. jogar Ars Mágica, que é um jogo ultra complicado, que tem muita parada envolvida, assim, é um jogo ultra complexo, né? E eu soube que eles tinham uma comunidade, né, na internet, que que eram dois polos, assim. O primeiro era quase um web ring, né, que eles chamavam na época. Você Uhum. tinha muitos sites conectados entre si de campanhas de Ars Mágica que colocavam seus dados e suas informações na web, usando blog, usando, sei lá, planilha de Excel. Era muito louco porque era muito internet do início dos anos Anos 2000. 2000, sim. Aqueles GIF animado de dragão soltando fogo. Tinha Maravilhoso, muito sim. isso, tá ligado? E tinha isso, e tinha também a lista de discussão de Ars Mágica, que era até fundada em Berkeley, era lá na faculdade, uma galera muito Caraca. acadêmica, a galera que estudava grego arcaico, os outros estudavam arma medieval. Era uma galera muito nerd, tá ligado? Então, Aham. e a lista de discussão de Ars Mágica pegava fogo. Era uma lista de discussão foda, 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 realmente foda. E ali eu comecei a entrar em contato com muito pensamento sobre regra, muita coisa que me despertou. Agora, acabou que quando eu comecei a jogar o D&D Rule Cyclopedia, porque a minha campanha de Ars Mágica acabou, aí eu falei, bom, será que tem alguém jogando D&D antigo na internet? Aí eu descobri os blogs de Old School. Através deles eu entrei em contato com o Diogo Nogueira. E através do Diogo Nogueira comecei a produzir conteúdo escrevendo pro blog dele, né? Que era o Ponto de Experiência, que é um blog que eu comecei a ler compulsivamente. Para mim foi um clique a respeito de playstyle que eu precisava ter, assim, e que me dialogou muito com o que eu acreditava ser interessante dentro de RPG, né? Então revolucionou muitas ideias que eu tinha, mudou muito a minha cabeça sobre RPG e me fez mergulhar, né, um pouco mais no assunto. E aí, quando eu vi, cara, eu tava envolvido com uma porrada de canal, tava produzindo um monte de, sabe? Foi uma coisa muito, muito rápida, assim, que aconteceu. Cara, é interessante porque de fato você tá trazendo uma vivência de uma época que o acesso à informação era muito mais restrito, a quantidade de coisas que existia acerca de RPG, não só de RPG, mas de praticamente qualquer coisa, é o que você falou, nos 2000 por mais que a internet pudesse já ter um longo tempo aí de existência, falando da realidade brasileira, falando de algo que era, assim, de internet doméstica, era meio que os primórdios da parada, né? Então não era uma um negócio assim que, como é hoje, que sei lá, você abre o YouTube e escreve lá como fazer uma ficha de D&D, tem uns 8 mil vídeos, né? Como fazer qualquer coisa, tipo, você tem 30 milhões de vídeos e de discussões Sim. a respeito. Então, era uma parada que você precisava realmente estar muito, sei lá, muito dentro, muito imbuído no hobby, muito no clima, para poder se dar o trabalho de ir lá e entender essas outras coisas. Ainda mais nesse nível que você tá falando aí. A Ars Mágica, eu não sei nem do que se trata, pra ser completamente honesto. Então, Cara, o Ars Magic é um jogo que ele eu acho que é a experiência mais profundamente nerd que eu já tive na vida, assim, sabe? é. Porque ele é um livro, é um jogo com uma campanha, né? O centro da campanha, na verdade, o grande personagem da campanha é o concílio onde os magos se reúnem,
né? E é um jogo que passa eras, né? Passa 100 anos, passa muito tempo, e os jogadores vão jogando com um mago, depois com um aprendiz desse mago, depois com... Entendi. E vai passando o tempo, mas não só isso, eles jogam com heróis também, tipo, como se você tivesse o Merlin e tivesse também o Rei Arthur, sabe? O Rei Arthur, ele é um companion, que eles chamam. Fora isso, o grupo joga paralelamente com os personagens menores, o cozinheiro, o cara da charrete, o porteiro, sacou? Caraca, então, um jogo complexo. Quando você vê, você tem, cara... alguém tem que manter o controle de quantas pessoas tem no concílio, quem são esses personagens, fazer ficha eventualmente, né? E, além disso, é importante você saber qual livro que tem na biblioteca dos magos, né? Eles criam os livros, você tem que ter controle da qualidade de cada um dos livros, o título, eventualmente, quem escreveu. Aquilo vira um commodity para você trocar no mercado da magia. Tem tribunais mágicos, tem todo um aspecto jurídico que é encantador. Você tem ali as leis herméticas, mas tem também os costumes herméticos de cada tribunal. Cara, isso é um nível de complexidade inacreditável, né? É um jogo difícil, porque para você jogar legal ele, pra você experimentar ele de fato, você tem que ter esse mergulho, né? E de fato chegou um ponto da vida que nem eu, nem meus amigos, a gente tava conseguindo manter o grau de dedicação que esse jogo pedia, né? Então a gente resolveu jogar um jogo que tinha na prateleira, que a gente falou, cara, D&D moderno tá difícil de jogar, né? Muita coisa pra fazer, muita ficha, muito cálculo. Pô, vamos pegar um D&D antigo, desse que a gente tem aqui na prateleira? Aí a gente pegou o Rule Cyclopedia e jogou uma campanha daquilo. Aquilo ali trouxe um frescor, uma rapidez pro jogo, uma coisa que me encantou, e foi por isso que eu fui buscar old school na internet e comecei a me engajar com conteúdo, sabe? E qual foi a sequência disso? E aí você começou a ler freneticamente esse blog, e como é que a gente faz esse link do momento que você efetivamente começar a produzir? Então, o blog do Diogo, ele tinha muitas ideias fodas de RPG de forma geral, mas especialmente old school, né? RPG old school. E foi uma coisa que eu me encantei. O Diogo, ele já era um aficionado, advogado, promotor do Dungeon Crawl Classics, né? Que é esse livraço aí que tá sendo relançado agora pela Sagen. Sim. E, cara, assim, eu me apaixonei pelo jogo, de fato, né? O jogo, ele é muito apaixonante, de fato, né? De todos os jogos da OSR, eu posso dizer que, com segurança, que o Dungeon Crawl Classics é o que mais investiu num branding de paixão, né? Ele mostra dados diferentes para te trazer aquela sensação de caralho, que dados são esses que quando você viu um D20 pela primeira vez. Ele tem todo um investimento estético nessa questão de trazer ali ao mesmo tempo que um saudosismo, mas também trazer um aspecto de estranheza, que não necessariamente é saudoso, mas que te leva a um estranhamento fascinante. É que nem quando eu entrei, sei lá, a primeira vez, fui pra Night, no Rio de Janeiro, fui num clube, sei lá, na época techno, né? E, tipo, entrei num clube techno, uma galera cheia de prego na cara, uma galera vestindo látex, eu fiquei, caralho, que mundo é esse? Sabe, você fica encantado com a parada. Sim. Isso rolou com o DCC de certa forma. Você fala, caralho, os dados estranhos, uma proposta de jogo totalmente diferente, o que eles estão falando aqui? E aí eu me encantei, cara, e eu vi que o jogo trazia algumas informações de como aproveitar melhor aquilo. E aí eu mergulhei naquilo, comecei a criar material junto com ele, aprender muito com ele, e aí um dia lá eu tava no trabalho, trabalhava na Miranda, no Rio, que era uma casa de shows, eu fazia cartaz, pôster, fazia essas paradas. E aí o Diogo mandou assim, cara, aquela aventura de DCC que você falou que você tava mestrando pros teus amigos, você tem ela escrita aí? Eu falei, escrita não, eu tenho várias anotações, né, esparsas. Ele falou, pô, você tem como, sei lá, organizar elas aí e tal, te dou uma ajuda. E eu falei, por quê? Ele falou, pô, porque a New Order vai lançar o Dungeon Crawl Classics no Brasil, e eu vou ser o tradutor, a gente vai lançar o Fast Play, a gente precisava de uma aventura. E pra mim é muita coisa pra fazer junto, senão eu faria aventura, mas, pô, você pode fazer a aventura e dar uns tapas nela. Aí, meu irmão, foi uma loucura, assim, muito rápido, toque de caixa, assim, juntei as informações, fiz rapidão aquilo, e aí deu no Zine, né, saiu em formato Zine, isso, o Dungeon Crawl Classics, o Fast Play, né, eu acho que até tenho ele aqui, à mão, e aí, cara, foi a primeira vez que eu publiquei alguma coisa, né. E como é que foi a sensação de você? Porque isso era uma campanha que você jogou com seus amigos, certo? Foi uma aventura só, uma aventura funil. Uma aventura, perfeito. E aí? E a hora que isso aí virou, beleza, ok, vai ser publicado, você falou, caralho,
Vai? Assim, foi um zine, né? Um formato bem humilde, assim. Aham. É isso aqui. É um zine que tem aqui da New Order, né? Com as ilustrações do DCC. Você tem as regras do Fast Play até determinado ponto do livro. Você tinha, sei lá, 20 páginas, sei lá, 30 páginas para poder escrever a aventura, né? Então, a partir de certo ponto, daqui mais ou menos para lá, era a minha aventura. Que E foi muito foda. legal, cara. Foi muito foda pra mim. Foi, tipo, fiz os mapinhas, fiz a parada toda, mas, tipo, é um esquema que você faz em casa, praticamente, sabe? Eu fiz aqui um prop aqui pro Enigma que eu botava no jogo. Fiz ilustrações também, então, porra, Caraca. botei pra fora a minha veia ilustradora. A capa é minha, inclusive. Né? Então, tipo, isso acabou virando um jogo que, pra mim, foi um orgulho muito grande fazer e uma novidade, né? Pensar em como pegar uma aventura e dar para as outras pessoas jogarem. Sim, empacotar ela pra que ela seja compreensível pra quem for narrar ela de outro lado lá, sem ter o background do que você já tinha, né? Exatamente. E nesse processo, cara, eu levei muito em tudo que é evento que eu podia ir pra mestrar, eu levava pra testar ela. Eu fui no, sei lá, conheci muita gente nesse processo, muita gente mesmo, sabe? Testar foi muito importante, ouvir outras pessoas, né? E aí quando a galera começou a pegar, né? Inclusive, ó, o Culto do Caos falou, já ganhou prêmio logo de cara no Diversão Offline. Ela foi premiada, né? Melhor aventura do ano, lá em 2018. Olha que foda. E já tinha uns anos que tinha sido lançado, né? O Balbi, um canivete suíço. Então, cara, assim, uma coisa muito louca disso aí, fala aí, Playmo, bem-vindo, cara. Aí uma coisa muito louca disso é que comecei a conhecer muita gente nesse processo, e muita gente dando feedback pra mim. Eu, pô, joguei, cara, achei isso, achei aquilo outro. Então, assim, me fez pesquisar ainda mais, né? Obviamente que é uma aventura que eu leio hoje em dia, eu falo, dá até aquela... Caraca, devia ter feito diferente, sabe? Mas eu gosto, eu adoro ela, assim, e gosto de ter passado por esse processo. E nesse, conheci o Pug e o Thiago Rosa do RPG Notícias, fui colaborar com eles, fui do time do RPG Notícias um tempão. Aí conheci a galera do PNP, pô, virei membro do PNP, fui virar streamer com eles, mestrei coisa lá, conheci muita gente na internet, assim, e passei a colaborar muito com geral, né? Tipo, porra, os caras que curtem mais jogo narrativista, os caras que curtem mais jogo old school, os caras que curtem mais stream. Passei a colaborar com muita gente, então isso pra mim foi uma experiência muito engrandecedora, assim, né? Eu acho que eu cresci muito ali como pessoa mesmo, né? Não só como jogador de RPG, mas como pessoa por me deparar com tanta gente diferente, com tantos pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa, né? Então, você poder entender que o mesmo assunto tem tantos pontos de vista e isso é uma coisa fascinante por si só e gera um amor, né? Pela opinião alheia, né? Por assim dizer. Cara, é realmente o que você falou. É um negócio... Como engloba uma quantidade muito grande de pessoas, como o lance de você narrar coisas, o lance de você contar história, ela tem... A impressão que eu tenho é que ela tem um lance meio orgânico de vida, ela meio que funciona de maneira natural, as coisas meio que... Uma história que sai daqui, que vai pra lá, que de lá vai pra outro lugar, ela sempre vai ter uma mudança, e essa mudança, a minha interpretação diz que é uma parada meio que, tipo, pra manter a história mais interessante, mais viva, mais adaptável ao lugar que ela vai ser contada. Essa parada é um negócio muito fascinante mesmo, né? Você observar esses paradigmas. Quando você falou que você falou que foi narrar com a galera do Perdidos no Play, é isso, né? Acertei, né? Sim. Márcio Moreira, grande Márcio Moreira, grande... Rafael Amon. Ramon. Sim. Teve aqui há pouco tempo, trocamos uma ideia. Eu chamo dos meus ex, né? São os meus ex. eu queria entender uma coisa, pra aproveitar esse papo, porque você é um cara que vem de uma história antiga de RPG, que jogou muito RPG ali, sentado na mesa, rolando dados, escrevendo uma fichinha no pedaço de papel de pão e vamos que vamos. Tenho certeza. Mas, hoje em dia, você tem muita produção de conteúdo, né, em termos de stream, fazendo mesa de RPG, e sonorizando e trazendo um monte de efeito visual. A gente faz isso aqui, inclusive. Esse é um canal basicamente de RPG. E não que eu acho que isso é ruim, muito pelo contrário, acho isso excelente. Mas
Qual é a tua percepção quando você começou a ver isso? Você é um cara, tipo, mente aberta, geral, você olhou e falou, cara, que foda, da hora, ou você deu uma torcida de nariz quando você começou a ver esse movimento começando a acontecer? De Isso RPG aqui. por stream. Eu sei que isso é uma coisa bem mais recente, tá? Mas Cara, só eu fiquei pra... fascinado, cara. Eu fiquei fascinado. Logo de cara, tipo, porra, eu colei com a galera toda aí que fazia streaming na época, porra, elogiando e. Pô, Aham, é uma coisa pra mim importante pra caralho, poder falar, meu irmão, adoro teu conteúdo. Sigo, sabe qual é? E tô aham. lá junto, tá ligado? E até me oferecer pra. Cara, tá precisando de alguma parada aí, vamos trocar uma ideia. Pô, eu fazia arte pro PNP, eu comecei fazendo uns desenhos pro PNP, e aí os Que caras foda. começaram a me notar. O Diogo Nogueira também, eu fazia, pô, comecei a colaborar escrevendo alguns artigos pra ele e tal. Então acho que esse tipo de colaboração é muito legal, sacou? Você vai conhecendo o rolê vai te conhecendo. Então o streaming sempre me fascinou. Eu falei, caralho, assim, cara, ó, uma das coisas de ser velho no RPG é que você viveu algumas eras diferentes. Justo. E eu vivi a era de RPG em que, porra, meu irmão, eu tinha que me esconder no colégio pra jogar em paz. Sim, sim. Porque jogar RPG era um bagulho que você não contava pras pessoas. Você tinha que conhecer muito bem a pessoa pra falar, meu irmão, vou te falar uma parada sobre mim. Eu jogo RPG. Você correu o risco de os caras querer te bater, querer te jogar dentro da lata de lixo, né? Umas paradas dessas, né? Eu tinha uma namorada que falava que ele escondia das amigas que eu jogava RPG. Ela me apresentava, a gente Aham. conhecia todo mundo, ela falava, não fala. E aí eu falei, um dia eu falei, você tem vergonha que eu jogo RPG? Ela falou, tenho. Aí eu saí do metrô, deixei ela pra lá. Acabou que a gente não terminou ali, mas, cara, nos anos 90, isso era uma questão Sim, que dividia muitas pessoas. Sabe qual sim, é? sim. Então, de um jeito ou de outro, por mais que você fosse uma pessoa maneira, que as pessoas gostassem de você, tinha gente que falou assim, o nariz, esse cara joga RPG, esse cara é um idiota. Sim. Nerd era uma parada que era idiota. É. Esse cara gosta de quadrinho. Que? Meu irmão tinha 18 anos, 17 anos, sei lá. Porra, quer uma coisa mais natural do que gostar de quadrinho? Não, ele gosta de quadrinho, ele é uma criança, ele não sabe. Então isso era uma parada. Na época do Ouro Preto aí, que o culto tá falando, cara, Aham. ficou até mais sério. Tinha gente que realmente ficava preocupada, mandava, tipo, já foi um pastor na minha casa conversar comigo, preocupado, porque falaram que eu jogava RPG, Sim. então. Tipo, de fato rolou uma época muito difícil. E aí eu falar, Verdade. cara, peraí, deixa eu entender. Tem 12 pessoas olhando alguém falar de RPG, tem 20 pessoas olhando alguém jogar RPG. Isso é uma parada que pra mim não fazia o mínimo sentido. Eu entrei por curiosidade pra Sim. saber o que tava rolando. Eu mesmo não conseguia ver uma stream inteira. Né? Eu via em pedaços, depois quando eu botava no YouTube eu via em pedaços, não conseguia acompanhar tudo. Mas com o tempo eu fui gostando mais da linguagem, as pessoas foram entendendo melhor também a linguagem de como botar uma Uhum. sessão no ar, né? E isso foi gerando uma linguagem própria. A gente vê que hoje em dia as streams elas têm um valor de produção muito maior, elas têm um cuidado muito maior com isso. E é uma coisa até que eu mesmo não assimilei. Minhas streams são completamente mambembes. Eu gosto de botar gameplay na frente, né? Eu Aham. costumo falar, cara, tem gente que encara a stream como um show. Né? Eu tento fazer o contrário. O meu rolê é tipo de mostrar o jogo, assim, tentar engajar com o jogo da forma que eu costumo fazer na mesa, ou, sabe, ou em off. Eu tento mostrar, abro meu screen e tal. A minha experiência é outra. Eu não tendo a fazer um show porque eu sou incapaz. De fato, eu não sou um showman, eu não sei. Até porque a minha noção de RPG pessoal, né? A coisa que eu busco com RPG é muito um esquema de entender que o RPG é uma narrativa emergente. Né? O que eu gosto dentro do RPG é a narrativa emergente, é o Uhum. anticlímax, tendo a mesma importância do clímax. A sessão chata, eu vanglorio muito a sessão chata, eu até escrevo no livro aqui no, no Caminho do Mestre Cafeinado, eu escrevo assim, como é que é? Precisamos defender o direito inalienável de todo jogador, inclusive os mestres, de jogarem uma sessão merda. Eu acho que isso é muito importante, sacou? Maravilhoso, sem dúvida. Jogar uma sessão merda é muito importante. Eu sou apaixonado por uma sessão merda, sabe? Eu acho que ela gera um contraste para ótimas sessões. Pode E isso em crer. stream é complicado, tá ligado? Como é que eu vou botar uma stream pra, sei lá, 20 pessoas vendo e a minha sessão é merda, né? Sim. Eu não devia me dar esse luxo, mas eu aviso a todo mundo. Gente, a minha stream é muito mais um gameplay doméstico do que qualquer coisa, né? Eventualmente eu faço muito experimento, eu adoro experimentar no RPG. Experimentar com regras, experimentar algumas dinâmicas, experimentar misturas de sistemas.
E aí eu acho que isso pode interessar muita gente. Acompanhar o tipo de reflexão que eu faço no Café com Dungeon na mesa, né? Então acho que isso pode interessar muita gente, mas show não é, né? Não é um esquema que eu vá controlar o ritmo da aventura. Sim. Pra mim, quem controla o ritmo da aventura é o coletivo ali, todos os jogadores juntos. Então eu não me sinto como mestre na obrigação de controlar o ritmo da aventura. Então a stream acaba refletindo. A minha stream, quando eu faço streaming, ela reflete um pouco isso, né? O meu ritmo é o ritmo do jogo, não é o ritmo que eu tô querendo imprimir, porque eu não faço isso na mesa, entendeu? Mas é bem interessante, porque sim, a maioria das pessoas, especialmente conforme o negócio vai crescendo, as pessoas vão de fato tratando como um produto audiovisual, e aí esse produto ele vai ficando cada vez mais aperfeiçoado, e cada vez ele vai se tornando meio que, sei lá, cara, ele vai de um simples programa, fazer um comparativo anos 90 aqui, ele vai de um simples programa numa emissora na TV, sei lá, na TV Manchete pra final do Super Bowl, sabe? Tipo, o negócio, Sim. ele vai escalando, e aí, de repente, você tem... Não que eu acho que é um problema, eu concordo com você. Aliás, eu tendo a achar essas paradas muito fascinantes, de verdade, assim, de... Evocando o exemplo que você deu de que era uma parada que lá atrás as pessoas meio que reprimiam abertamente. Você ser nerd, você gostar de quadrinho, gostar de leitura, gostar de videogame, era um problema. Eu já citei esse exemplo aqui nesse programa algumas vezes, mas eu me lembro muito bem de uma passagem que eu tava ali sei lá, acho que 7ª série, e eu tinha o meu grupinho que a gente falava de videogame. A gente ficava ali, videogame. E aí eu lembro que passou um dos caras, assim, aqueles caras descolados, o cara que é amigo de todo mundo, o popularzão. Porra, pelo amor de Deus, vai pegar a mulher, para de falar de videogame e tal. E isso me marcou de uma forma que 20 anos depois eu tava numa rede, eu não lembro se era no Facebook, no Twitter, e o cara postou alguma coisa assim, nossa, esse God of War novo é maravilhoso. Eu surtei, abriu uma caixa lá e escreveu assim, ó, amigão, cadê você pegando mulher? Quando eu tinha 12 anos, você tava lá mexendo, agora você quer jogar meu joguinho? Vai fazer outra coisa. Fiquei, puta, cara. É exatamente essa sensação, cara. E a galera, assim, a galera não entende, porque a galera mais nova não entende, mas era realmente uma parada... Pra você ter ideia, assim, jogar videogame era uma coisa que hoje em dia, porra, todo mundo joga videogame. Todo mundo, sim. Cara, eu lembro no basquete do colégio que a galera começou a jogar, eu entrei pro time lá e tal. E aí a galera perguntou, pô, qual o nome de cada um aqui? Aí todo mundo foi se apresentando. O que você gosta de fazer? Eu falei, pô, eu gosto de Rafael Balbo e tal, não sei o que. Eu gosto de, sei lá, jogar RPG, jogar videogame. A galera, meu apelido virou videogame. Tá ligado? Caraca, aí, videogame! E jogava bola, tá ligado? Meu irmão, meu apelido virou videogame, porque eu falei, eu gosto de jogar videogame. Isso é uma parada que era proibido de você falar, meu irmão. Que loucura. Tá ligado? Até você jogava, podia jogar com teu primo, não sei o quê, mas você não falava que você jogava de videogame. É verdade. Então é uma parada, eu entendo perfeitamente o sentimento que você tá colocando ali, porque assim, de uma outra forma, mas eu passei por algumas dessas coisas e eu entendo completamente. Então, é muito legal. É bizarro. Aliás, um outro comentário de um outro brother, antigaço, que falou que quando a gente jogava RPG, tudo moleque, eu lembro que era bem isso mesmo. A gente tinha que se esconder lá no fundo do porão da casa de não sei quem. E aí, outro dia ele entrou aqui na live, a gente tava jogando uma mesa de D&D, ele mandou mensagem pra mim assim no WhatsApp, falou, mano, é isso que eu entendi? Eu falei, o quê? Falei assim, tem, sei lá, 20 pessoas assistindo vocês jogar videogame, nós se escondíamos, RPG, a gente se escondia pra fazer isso. Tá exatamente. Agora pra você ver, né, eu comecei a fazer streaming, e aí a New Order falou, pô, cara, você quer mestrar no canal do Azecos lá? A gente fez uma parceria com ele. Cara, o canal do Azecos tinha, sei lá, meu irmão, muita gente. Da gente, sim. Era muita gente, sei lá, 120 pessoas vendo a stream, sacou? Quando eu vi que tinha 120 pessoas, o Ozek falou, Balbi, mestre Balbi, temos aqui 120 pessoas na stream, entramos no ar em, sei lá, quantos, 5 minutos, me deu uma tremedeira, meu irmão, falei com vontade de tirar o plug aqui da internet, caiu, né? Porra, eu gelei, cara, eu falei, que isso, eu vou jogar RPG, vai ter 120, sei lá, 100 pessoas me vendo, sim. Cara.
isso é uma loucura, Loucura. bicho. Eu falei, como assim, cara? Isso é uma sala cheia, tá ligado? Sim. Eu fiquei, caralho, deu uma tremedeira, eu fiquei nervoso, sabe qual é? Aí depois obviamente, com o tempo eu fui jogando e fui percebendo que não era também um absurdo, que a galera tava ali de fato querendo, né? Eu acho que Sim. é você superar a ideia de que as pessoas estão ali pra te zoar, né? Pra tirar um print e falar, caralho, esse merda tá jogando RPG online. Porque, Uhum. porra, a minha experiência de vida é essa, né? De eu me esconder. Então você se Sim. mostrar jogando RPG é uma coisa que eu tive que trabalhar na mente, mas passou, né? Acho que exposição, você se expõe, você começa a ver que muita gente começa a se inspirar no rolê que você tá fazendo, Sim. começa a querer aprender o sistema e te fazer perguntas e te dar feedback e falar que joga também, ou que de Sim. alguma forma se sentiu inspirado a jogar RPG, sabe? Isso é extremamente gratificante. Sem dúvida. E aí eu continuei no caminho, né? Muito com a parceria no Perdidos no Play, acabei virando membro. Foi um período muito incrível para mim. Fiz muitos experimentos lá. Levei o primeiro Hexcrawl que eu trabalhei lá no Perdidos no Play. Muita gente se inspirou. Praticamente foi um marco inicial de produção de Hexcrawl aqui no país. Uhum. Então foi muito gostoso poder participar disso tudo com o streaming, né? Mostrando o rolê, né? Então, curto muito. E aí, cara, assim, em termos de formato, eu posso dizer que eu sou muito apaixonado, assim, e aí, obviamente, né? Você ser apaixonado por uma coisa que você faz, devia ser uma coisa mais natural, né? Mas eu não tô falando que necessariamente é um produto que as pessoas vão achar fodão, mas, assim, pra mim é muito delicioso fazer, que é o D&D Moleque. Né? Não sei se chegou a entrar em contato com ele, mas é Sim, um sim. formato que eu criei Maravilhoso. junto com o Bacinello, com o Carlos e tal, e que traduz muito o que eu acredito, né? Que é a minha pegada dentro de streaming ou de jogo gravado, né? Que Aham. é você poder botar um experimento ali, você botar uma proposta estética, você propor alguma coisa dentro do que você faria em casa, né? Mas tentando passar o máximo possível desse jogo doméstico para as pessoas, sabe? Que aí, assim, eu confesso, a gente, na hora que a gente tá gravando, passa zero na nossa cabeça que a gente tá num show. Tipo, real, assim. A gente passa um tempo organizando as câmeras, fazendo bagulho. Agora, quando começa, maluco, realmente a gente até esquece de parar de gravar porque tá acabando câmera, a gente esquece desse tipo de coisa porque é muito natural. Então, a nossa. Tipo, tem zero daquele momento que a gente faz uma coisa porque ficaria melhor no vídeo, sabe? Aham. A Aham. gente leva o jogo que a gente leva em casa, sacou? E a galera, Mas. e a galera comprou a ideia de vocês, né? Porque eu acho que isso, o D&D Moleque, eu tive contato, sim. Eu achei incrível. Achei, tipo, muito bom, tá Que ligado? bom, Tipo, cara. achei fantástico. Cara, e a impressão que eu tenho é que todas as pessoas, assim, pelo menos que eu tive contato, que também tiveram contato com o D&D Moleque, tem um sentimento muito, muito igual, muito próximo. Talvez todo mundo que tem ali uma memória muito de como eram as coisas, né, um pouco mais pra trás, assim, mais antigamente. Isso mexe, tipo, cara, é aquilo, tá ligado? Tipo, você é transportado pra uma lembrança altamente nostálgica, uma parada que você viveu ali algum um tempo Sim, atrás. E isso é muito louco. Tipo, isso acontece com várias coisas. Acontece com filme, acontece com música, acontece com jogo. sim. E em dado momento aconteceu com o D&D, sabe? Tipo, então foi muito bizarro, foi muito da hora, tipo, quando aconteceu E e uma coisa enfim. muito doida é que ele pega por esse lado da nostalgia, né? Pra mim porra, jogar caixa preta, né? Aham. Jogar caixa preta do D&D. Muita gente falando, nossa, que nostalgia. E ao mesmo tempo que faz isso, eu tava fazendo um experimento ali que o que eu considero muito moderno dentro do RPG, né? Que é tentar experimentar como é que é jogar um D&D sem teste de atributo. Isso é uma parada. Isso é um ponto, inclusive, né? Porra, cara, assim, é uma parada que você não vê na internet por aí, né? Sem Tipo, dúvida. e realmente é uma proposta que tá muito, muito discrepante do que do que o RPG veio produzindo ao longo da história. Ele veio para um caminho de mecânicas centrais, o D&D ele veio no caminho de transformar o teste de atributo numa mecânica central. Outros Sim. jogos também vieram construindo suas mecânicas centrais e a gente tá fazendo um caminho completamente oposto, né? Com o D&D moleque, né? Exato. De enxugar uma mecânica central, tirar uma mecânica central do jogo, botar mecânicas acessórias, transformar isso em arbitragens e, enfim, muitas coisas que a gente veio experimentando nesse D&D moleque e que ao mesmo tempo que a gente experimenta e consegue determinados efeitos
de pesquisa de game design, talvez, ou pelo menos de D&D, né? Aham. Muita gente enxerga isso, o estilo que jogava lá atrás. Sim. O que é muito louco, né? O que é muito louco. É uma coisa que ao mesmo tempo ela é retrô e ao mesmo tempo ela é É muito muito atual, né? atual, muito Não, mas é. Então, cara, mas experimental, né? essa parada, ela é muito. O fato de você conseguir entregar isso e atingir as pessoas de uma maneira. Sei lá, eu tenho um certo sentimento muito positivo por coisas que coisas que conseguem trazer em mim o sentimento que o D&D Moleque e algumas outras coisas trazem. Então, tipo, conversando com pessoas que tiveram contato com esse material, a impressão que eu tenho, eu não sei qual é o teu feedback, porque você, né, teve contato com muito mais pessoas que tiveram contato com esse material. Mas é a impressão que eu tenho, é que todo mundo meio o sentimento é uníssono, é uma parada igual, tá ligado? Lógico que eu não tô falando por todo mundo, mas eu digo, a nostalgia do negócio é muito. É muito. Você olha, tipo, na cara das pessoas e você percebe que o sentimento é o mesmo, sabe? Tipo, é muito É doideira, impressionante porque isso. tem gente que não tem idade pra ter nostalgia daquilo, Sim, mas vem com um sentimento nostálgico. exato. Tem gente que tem um sentimento nostálgico que viveu aquilo, não exatamente da mesma forma. E tem Aham. gente que tem o sentimento. Tem gente ali que tá ali e fala: olha só. Tem comentário, assim, às vezes no Day Game Black, né? Que o cara escreveu assim: repare que ele está mestrando sem escudo. E, tipo, cara, isso pra mim é muito importante, tá ligado? Porque Aham. é uma proposta de gameplay minha e é um. Você tá jogando aberto. É uma parada, ali é uma proposição de fato, né? É uma parada que a gente pensou, de fato, só, não vai ter escudo, porque, enfim, a nossa concepção de jogo, de acordo com o que a gente tem desenvolvido, é um jogo horizontal, o papel do mestre a gente tem redesenhado para ser uma coisa muito mais horizontal. Então, pô, não tem por que ter um escudo que me separe dos demais, a Aham. conversa é muito mais. Enfim, e, pô, tem gente que tá ali por um barato de entender a experimentação que a gente tá fazendo. Isso também Sim. tem, tá ligado? Sim, O sim. que é muito gostoso. Eu senti que tem essa gama de diferentes engajamentos com o D&D moleque, entendeu? E tem gente que vem pelo D&D caixa preta, e quando o cara começa a entender o que a gente tá fazendo com a caixa preta, começa a explodir a mente do cara. Quando você Aham. vê, o cara virou um cracudo de OSR, de old school, de Wild Fantasy, tá ali querendo saber, cadê aquela zine que você fez não sei quando, cadê não sei o que lá, quero tudo. Entendeu? Porque o cara vê que de fato a gente tem, não é só uma nostalgia, de que de fato tem alguma coisa ali rolando, sabe? Então, eu Sim, acho isso não, com muito certeza, agradável, com assim. certeza. Não, é o que eu disse. Eram as minhas primeiras impressões do negócio, justamente porque eu tô numa posição diferente de olhar pra esse mesmo ângulo, né? E vai ter uma segunda temporada? Vocês financiaram lá no Catarse? Como é que foi esse rolê aí? Tá financiado, a gente já gravou a segunda temporada, agora a gente vai pra parte que é a parte de pensar no show, que é quando a Aham, gente de fato faz a edição, né? O Bacinello capitaneia a edição. A aham. gente, a gente, na primeira temporada, a gente sentou, pensou numa proposta, né, estética para aquilo ali. E aí agora a gente vai fazer a mesma coisa, talvez pensar uma estética um pouquinho diferente, mas obviamente com o mesmo registro, né, que a gente conseguiu na primeira temporada e fazer novamente a edição. Malhar em cima da edição, da divulgação, fazer aquele rolê que é show mesmo, aí é o pedaço show. Sim. A gente costuma dizer, até agora, o que teve de show foi quase zero, cara, foi um band de nerd jogando ali. Aham. Agora é o momento da gente transformar aquilo num produto, de fato, né, num produto audiovisual. Tá, em que momento, ô, Bob, que a gente chega no Café com Dungeon? Que esse é um tema que eu gostaria de entrar pra entender um pouco de como foi a criação, como você prepara a sua. Pelo que eu vi, você tá, sei lá, no milésimo episódio ou algo assim, não é isso? Eu tô chegando no 1000 e quando chegar no 1000 acaba. Quando chegar no 1000 o Café com Dungeon acaba. Não, não fala. Como assim, Já tá cara? anunciado, já tá anunciado. Chegando no 1000, encerra, passa a régua. Obviamente eu tô vivo, tô jogando RPG, não vou parar de alguma forma ou de outra criar conteúdo, né? Mas obviamente aquele projeto, o Café com Dungeons, tá chegando no meio episódio, faltam 5 episódios pra terminar. E quando chegar no 1000, encerro, passo a régua, vai ficar ali, né? O feed, pra quem quiser. Enfim, tem episódio pra caramba. Mas eu tenho outras ambições, eu tenho outras ideias, eu tenho outras coisas para perseguir, né?
porque eu não quero só mais fazer 1000 episódios do mesmo. Poderia, né? Eu adoro fazer, gosto de fazer o Café com Dungeon, tipo, a comunidade apoia, eu tenho um editor que comparece, que me dá apoio para tudo isso, então é um fardo fazer, mas eu sinto que eu quero crescer para outros lados, eu quero fazer outras coisas, eu quero variar um pouco, quero aprofundar, muito mais do que tudo, quero aprofundar meu conteúdo, né? Então, até me inscrevi na faculdade de Game Design agora, então eu tenho... eu quero aprender, eu quero estar sempre aprendendo, eu não quero ficar fazendo mais 1000 do mesmo, né? E fazer um formato diário tem todas as suas vantagens, tudo que eu pude desenvolver até aqui, mas também tem certos problemas. Eu não consigo, por exemplo, pegar um tema e me aprofundar muito nele, porque todo dia eu tenho que botar muitas coisas, né? Tem colunas, tem entrevistados, então eu quero me aprofundar, eu quero trazer, de repente, outro tipo de produção. Então, vou dar essa pausa, vou arrumar a casa, estou, obviamente, consultando a comunidade que foi formada em torno do café, que é muito importante para mim, e é em cima disso que eu vou trabalhar o futuro. Mas, respondendo a tua pergunta da história, né, como eu cheguei lá, como aconteceu do Café com Dungeon, a história disso passa pelo Regra da Casa, né? Que é o canal geral, assim, né? E que tem a ver com São Paulo. Né? Eu vim para São Paulo, larguei meu grupo original no Rio de Janeiro, meus amigos que eu tinha formado no Rio de Janeiro e tudo mais. E em São Paulo, quem eu conhecia? A galera do RPG. Que era de evento, que era produtor de conteúdo, que era não sei o quê, a galera do Terra dos Mundos, o Ramon Mineiro, enfim. Essa galera, eu falei, vamos fazer um jogo na minha casa? Vamos jogar RPG? Vamos? Preciso ter grupo. Nunca passei 3 meses sem jogar RPG na minha vida, desde que eu comecei a jogar. Então eu preciso. Cadê meu crack? E aí juntei essa galera. Foi o Ramon Mineiro, o Carlinhos de Malvadeza, foi o Chess. Foi uma galera que a gente começou a juntar na minha casa pra jogar. E, porra, São Paulo, né? Quando a gente abriu o olho, a gente tava produzindo conteúdo. Foi o canal Regra da Casa, né? A gente resolveu fazer... Toda quarta-feira, a gente ligava toda a aparelhagem que a gente tinha, que era, tipo, um monte de webcam 720 no tripé, amarrado com como é que é? Com fita isolante, microfone pendurado do jeito que dava, tá ligado? É muita treta técnica, assim, mas a gente tava meio apaixonado por aquilo e passou um ano fazendo jogo ao vivo. A gente transmitia na Twitch, da minha casa, jogando RPG de mesa. Que é uma parada que, porra, quem fazia era Critical Role, mas exato. O Gruntar tava fazendo na época também um ao vivo, mas era um formato que era muito difícil de fazer, né? Sim. Ainda é muito difícil de fazer, mas pra gente, particularmente, que a gente não tinha grana pra investir, nem nada assim, né? Então, realmente foi na cara e na coragem. O Ramon, porra, um cara que é genial na produção audiovisual, ele deu um puta boost nisso. O Carlinhos Malvadeza também, que é um dos caras mais nerdões que eu conheço, no bom sentido, assim, de pesquisar e aprofundar uma coisa. Então ele trouxe... Foram basicamente eles dois que conseguiram formar, né, criar o formato. A gente passou um ano fazendo isso. Só que, meu irmão, o grupo, toda a galera envolvida no café não foi se mantendo no projeto, pessoas que não estavam conseguindo manter o nível de trabalho, né, em termos de constância, enfim, diferenças assim a respeito do que queria com o projeto. Acabou que o projeto foi minguando e tal, e fui ficando eu fazendo Café com Dungeon. Café com Dungeon, ele apareceu nesse contexto como um paralelo, né, aquele projeto paralelo que a gente tem no canal. Que, pô, sei lá, a gente tava lá depois de uma sessão e falou, pô, vamos fazer um podcast aí? Aí a galera de sacanagem, vamos fazer um podcast aí. Eu falei, então só se for diário. Aí a galera, aí eu comecei, maluco. Comecei a dar ali, blow, 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 blow. Quando a gente viu, maluco, já tinha, sei lá, vários episódios. E aí, conforme o canal foi parando, né, as pessoas foram parando também, né? A gente parou as streams, só que eu fiquei com o café. O café eu fui fazendo, fui editando, fui caindo naquilo. E quando eu vi, cara, eu tava praticamente sozinho ali, até que, de fato, eu fiquei sozinho no café. E acabou virando o único produto, basicamente, do Regra da Casa, né? E quando eu olhei, falei, cara, de fato, foi bom, a gente experimentou um monte de formato, a gente fez vídeo de YouTube, a gente fez o culto greyhawkiano do 20 prometido, né? Tipo, a gente fez essas sketches de comédia no YouTube, a gente fez um monte de coisa. E que bom, quer dizer, nenhuma bombou pra caralho, né? Mas que teve ali uma projeção, muita gente curtiu, né? Dentro ali das bolhas ali, teve seu
seu status, aí a galera vai falar, porra, esse conteúdo tá muito bom. E a gente ficou muito gratificado de fazer, mas o café foi o que vingou. De todos esses formatos que a gente tentou, o café foi o que vingou. Aham. E quando eu vi, cara, de fato, eu tava botando muito de mim ali, né? Ele virou muito um espaço particular, quase, de reflexão, mas com muitos convidados, né? Então, ao mesmo tempo que virou um espaço de reflexão, ele virou também um espaço da comunidade como um todo. Então, logo de cara ele ganhou prêmio também, né? No Diversão Offline ganhou prêmio, escolha popular, melhor podcast do ano e tal. E pra mim foi muito legal, porque eu via que a comunidade como um todo participava, né? Gente com visões parecidas com a minha, gente com visões diferentes, produtos que eu sabia que eu gostava mais, produtos que não era uma parada exatamente pra mim, mas que eu via valor, que eu via que que o game designer ele estava se expressando de um jeito autêntico, então chamava gente de editora, de autor gringo, sabe? Um monte de coisa eu comecei a trazer. E comecei a desenvolver também meus pensamentos a respeito de jogo, a respeito de RPG, de old school, né? E dali nasceu Oil Fantasy, nasceu D&D Moleque, nasceu Caves and Hexes, muito com a galera que veio formando em torno desse conteúdo, né? Eu acho que o Café com Dungeon é uma parada, eu falei pra você, assim, eu não vou mentir pra você, eu não sou um ouvinte fiel, porque senão eu saberia que ele iria acabar no 1000º episódio. Mas eu já cansei de escutar coisas, tipo, de procurar, olhar e meio que usar o café como uma... Cara, eu vou usar um termo velho, como uma Barça, como uma enciclopédia, no sentido de buscar ali parâmetro, buscar resoluções, buscar... Não que eu queria as respostas do que eu tava procurando. Porra, eu gostaria de fazer... né? Eu lembro de uma passagem. Pô, eu gostaria de tentar pensar em combate campal pra D&D. Eu sei que existe regra pra isso em AD&D, eu sei que tem algumas coisas homebrew desenvolvidas depois, mas eu queria uma visão, eu queria que alguém falasse sobre isso. Eu queria que alguém levantasse o tema, eu queria ouvir ideias, não necessariamente da parte mecânica. Eu tô dando um exemplo completamente genérico. Uhum. Mas isso passou pela minha cabeça e eu comecei a buscar em várias dessas vezes que eu tava buscando coisas no Google, eu acabava chegando no Café com Dungeon, eu acabava ouvindo um papo interessante, com ideias que me faziam pensar e que me abriam algumas portas. Algumas delas simplesmente não serviam pra mim, mas muitas outras serviram pra me amparar ali numa mesa, pra me amparar na criação de um personagem, pra me amparar na diversão em si. Então, cara, é maravilhoso. Te levasse a pensar e chegar na tua própria solução, né? Mas que te ajudasse Isso, a exato. desenvolver. Eu sinto que o espaço é muito esse, né? Tanto que o grupo que a gente formou, né? A comunidade do Café com Dungeon, é muito plural, né? Tem gente que gosta de World of Darkness, tem gente que gosta de PBTA, tem gente que gosta de um monte de coisa diferente. Nem é uma... Muita gente acha que é uma comunidade basicamente de old schooler, e não é. De forma alguma. O que tem ali é muita gente que gosta do tipo de reflexão que eu trago, mais até do que das respostas que eu trago, gosta mais das reflexões ou de poder criar ali, de repente, um caminho de se pensar, sabe? Uma linha de discussão, sabe? Por exemplo, sei lá, eu vou trabalhar... A galera até zoa, né? Porque eu crio muito jargão. E eu não tenho nenhuma pretensão acadêmica com isso. Né? Muita gente fala, pô, cria um glossário. Cara, eu não tenho pretensão acadêmica com isso. Mas assim, eu comecei a falar de textura, eu comecei a falar de não sei o quê, eu comecei a inventar uns termos para poder debater. E a galera, muita gente começa a adotar e debater em cima daquilo, em cima daquelas linhas de raciocínio e tal. Sim. Então eu acho que isso, de fato, é o que traz uma contribuição para a comunidade pessoal, né? Não o espaço que eu gero, que eu acho que é uma contribuição, mas minha contribuição pessoal é de trazer debate. Né? E eu vejo que, pô, um monte de produtor de conteúdo que frequenta o café, ou que ouve o café, gente que cita o café, ou que não cita, mas eu sei que veio dali a referência, né? Pô, tem momentos que eu ouço o cara que é produtor de conteúdo falando do negócio, eu ouço as palavras que eu uso, né? Do jeito que eu uso, no sentido que eu uso, e eu fico orgulhoso de poder ter dado essa contribuição. Sim. Mas tem um problema também em relação a isso, né? São 1000 episódios, tem muito material, tem muita coisa que eu trouxe ali, mas que eu sei que tá soterrado, porque é muito difícil você consultar
dentro do Café com Dungeon. Se Aham. você me perguntar, Balbi, onde é que você falou sobre agência de jogador? Cara, tem tantos episódios ali dentro que eu falei de agência de jogador. Tem episódios que eu falei especificamente disso, mas tem outros que eu falei de outro assunto e no meio tinha agência do jogador. Que é difícil você pesquisar, né, o Sim, é ruim café. de Então, encontrar algumas coisas, né? foi um dos motivos que me leva a pensar em outros formatos, outras coisas, é justamente entender como eu posso gerar um conteúdo que eu posso, inclusive, consultar o que eu pensava sobre determinado assunto em 2019, sabe? Aham, sim. Então, eu acho que é um passo adiante, assim, que era necessário dar em termos de produção do que eu faço, sabe? Além do café, para além do Sim. Café com Dungeon, sabe? Eu queria entrar agora no que me motivou para esse evento em questão a te fazer o convite para vir aqui trocar essa ideia, que é o caminho do mestre cafeinado. Alright. E eu queria. Ah, ele aí, ó. Ele aí, ó. Eu queria entender um pouco. Eu não li o livro. Eu queria entender um pouco do que se trata, né? Eu sei que são reflexões, são dicas, né? Mas eu queria entender como é que foi o processo de escrita, como é que foi o processo de publicação. Foi a New Order que publicou mesmo, é isso? Tô correto na minha afirmação? Fala um pouco dessa história, porque imagino que isso tenha sido mais um capítulo à parte aí dentro da tua história. Cara, é uma história longa até. Não vai tomar tanto tempo, mas é uma história longa em termos de tempo da vida real, né? Aham. Porque, pô, cara, aí é foda. Eu lembro dos períodos muito pela casa onde eu morava na época, né? Então, nessa época eu tava morando na Pamplona, em São Paulo, Certo. já em São Paulo. Então, isso devia ser 2017, por aí. 2018, talvez. Cara, eu tava. Não, 2017. Eu resolvi fazer no Twitter uma hashtag chamada Mestrando RPG. Que eu queria compartilhar uns pensamentos que eu tinha, sacou? Uhum. Umas dicas, dica mesmo, né? Mais do que. Era dica de RPG. Na minha concepção, uma boa dica de RPG é aquela que te faz pensar, mais do que aquela que te traz um caminho que você concorde. Porque às Aham. vezes você pode até discordar do caminho que eu tô trazendo, mas eu toquei num ponto, sabe? Aham, sim. E aí eu resolvi passar isso pro Twitter. Então eu criei essa hashtag. No meu Twitter pessoal mesmo, no RBalbi. E aí lá no RBalbi começou a bombar isso aí. Muita gente começou a dar like. Sacou? Bombar pelos padrões, claro. Né? Um cara Sim. estourado na mídia. Aham. Não sou um cara, enfim. Mas começou a dar muito, muito buzz, né, pros meus padrões. E eu comecei a produzir, cara. Eu realmente botava, sei lá, 3 por dia, durante um bom período. E essa hashtag tá lá, né? A galera salvou, algumas pessoas contribuíram com a hashtag e tudo mais. Mas lá pelas tantas, alguém falou: pô, cara, eu queria isso compilado num livro. Eu guardei essa ideia na gaveta. Né? Aí lá pelas tantas, eu não sei como que a gente assuntou isso, eu tava falando com os caras da New Order, e eu acho que eu falei pra eles: cara, eu tenho uma ideia de um formatinho pra vocês. Eu tive essa visão desse livro na gôndola quando você vai sair da livraria, que tem um Pode livrinho crer. pequenininho de autoajuda, tá ligado? Aham, sim. Eu falei, porra, cara, se tivesse ali um livrinho de RPG ali, de repente a galera comprava, né? Aí eu pensei nesse negócio do caminho do mestre cafeinado, de vez em quando até fazendo no texto uma brincadeirinha ou outra com autoajuda, Aham, para, obviamente, com tom irônico, né? Não quero ser coach de ninguém, mas claro. tipo, de trazer uns momentos assim de reflexão. Até numerei de 1 a 100, o Vinzão até falou, mas isso aí é para ler de cabo a rabo, porque para mim, às vezes eu leio um negócio desse e eu preciso de um tempo para ficar pensando. Aham. Né? Então eu não leio de cabo a rabo, eu li uma página por dia, sei lá. Cara, é mais por aí. O formato é esse, tu poder pegar uma página dessa, ler, pode ser que uns não te tragam nada especial, mas outros, Uhum. que outros te tragam uma necessidade de parar e falar, caraca, deixa eu pensar sobre isso, né? Não porque eu trouxe uma coisa genial, uma proposta genial pro teu jogo, mas porque eu trouxe uma reflexão sobre um ponto que eu julguei ser importante e que pra muita gente eu fui descobrindo que de fato. Uhum. Uhum. Então a New Order organizou, só que a New Order chegou pra mim e falou assim: Balbi, vai ter a Bienal agora, depois pandemia. Aí eu falei, porra, que maneiro, vamos fazer. Mas é pra dia não sei quando, são 5 dias. Eu falei, puta que pariu. Meu amigo. 5 dias, meu irmão. Então o livro todo, diagramação, tudo, até as ilustrações que foi o Geraldinho que fez, que eu não fiz porque não tinha tempo. Né? Tudo foi, tipo, feito em 5 dias, bicho. Capa, Caraca. projeto gráfico, e acabou que não deu pra lançar na Bienal, porque a gráfica não tancou o prazo. Puta merda. Mas saiu, tá aí. E
Bob, você mutou. Eu não sei se é de propósito ou não. Agora, Não era, não. Agora sim. A galera curtiu, pegou, produtor de conteúdo pegando pra ler em Instagram, ler em live. Então, tem sido uma experiência muito maneira, assim, pra mim, cara. E a New Order já falou, cara, pensa aí já no volume 2, pensa então... Então, porque eu vi aqui na capa que a gente tem aqui uma referência clara que esse é o primeiro volume. Isso foi forçação de barra minha. Né? Mas eu tenho mais dicas na gaveta, então, porra. Eu vi muita gente falando bem de verdade, fiquei até. Vi muita coisa, assim, que nem você falou, uma galera mesmo, produtor de conteúdo, uma galera assim do cenário, o teu livro, tirando foto, ou falando, ou comentando. E a impressão que eu tive é que a galera realmente curtiu. Eu ainda não tive oportunidade, mas vou. Porque acho que esse tipo de coisa é o tipo de coisa que mais me chama atenção. Eu costumo falar bastante aqui de algo que eu tenho absoluta certeza que você conhece, que é o The Lazy Dungeon Master. Sim. E ele... exato. E ele é uma parada que mudou muito a minha forma de enxergar uma preparação de jogo de RPG, de enxergar a ideia de contar uma história de maneira a ser ela muito mais... a várias mãos do que uma história do narrador, de começo, meio e fim e tal. O que eu gosto ali é justamente o que me chama bastante atenção, é essa prerrogativa que você tá colocando. Que você colocou aqui, aliás, desde o começo do nosso papo, é uma coisa que eu percebo que é muito presente na tua produção, que é de gerar de levantar a lebre daquele cara pra alguma coisa. Então, é trazer um ponto que vai gerar uma reflexão, trazer talvez um tema, um assunto, um pequeno quadrante que vai fazer o cara desenvolver e talvez chegar num caminho por ele mesmo, talvez chegar numa conclusão que ele talvez ainda não tivesse olhado. Enfim, refletir para alguns lados que a gente tem pontos cegos, né? A gente não enxerga determinadas coisas. Então, sim, quando talvez a gente bate o olho nessa parada, ajuda muito. Então eu me lembro de ler. A primeira vez eu li o Lazy Dungeon Master, assim, tipo, inteiro, de capa a capa. E aí depois eu fiquei numas e tipo, cara, mas isso aqui às vezes serve pra eu fazer uma consulta. Tô no meio da preparação. Eu lembro de um capítulo que ele fala sobre reskinar mobs, de você pegar um mesmo block chart ali e transformar esse bloco de estatísticas numa outra cara. Era um rato, que pode ser um goblin, que pode ser um hamster, que qualquer coisa. Você usa aquilo e vai mudando a carapaça do negócio. É um negócio tão bobo e tão simples, mas que na hora que eu li aquilo, eu falei, mano, isso é genial. Porque eu não preciso preparar exatamente um esquilo pra lutar com aquele jogador. Eu posso usar aquele primeiro goblin, a gente troca a arma dele pra ele não, né? Um esquilo não vai usar uma lança. Atacar com as suas próprias garras. Mas, cara, a ideia do desafio é mais ou menos o mesmo. Então, eu troco ali a carapaça do monstro. E, cara, ele se... Então, eu lembro de ter visto isso, e isso ter me chamado muita atenção pra esse tipo de material. E você falando do caminho do mestre cafeinado, me soa muito como essa ideia de você puxar ali minutos de sabedoria. Você abre uma página ali e lê uma parada tipo... Pá, beleza, talvez boa parte delas não converse comigo, porque, né, funciona assim. Você fala, pá, essa aqui, beleza, essa aqui, ok. Mas em algum momento você vai puxar alguma que vai destravar uma memória, destravar um lugar que você talvez ficou perdido em algum momento durante uma história. E isso fatalmente vai te ajudar, né? Eu tenho uma parada aqui, assim, nessa trajetória eu tive alguns haters, ainda tenho alguns haters aí. Uma coisa que eu posso dizer é que, observando bem os haters de perto, eu vejo que até eles evoluíram um pouquinho em cima do material que eu trouxe. Eu vejo mudanças nos meus haters e eu fico orgulhoso deles. Então, tipo, é aquela coisa, às vezes o cara pode odiar o que eu tô falando ali, né? Mas eu acho que se provocou o cara em algum nível, tá entregue. Tá ligado? Sim. Então, acho que essa coisa do mestre, né? A dica de mestre. Não somente a dica de mestre, né? Muita dica que é pro jogador de forma geral. Óbvio que existe o papel do mestre, né? Existem jogos que usam melhor o papel do mestre do que outros. Tem jogos que é essencial o papel do mestre, porque, enfim, mil questões. Tem outros jogos que não é tão essencial assim. Mas o fato é que existe um ofício
né? Sim. Como você falou, com coisas que são pequenos truques que não estão no livro de forma geral, que alguns livros podem até buscar nas boas práticas dos mestres, né? Tipo, como você falou, mudar o stat. Nada impede que, quando eu for fazer o meu sistema, que eu faça que eu mostre como se cria, mostre o meu sistema, e que eu mostre como esquina. Por quê? Porque eu Sim. estou incluindo já naquilo uma prática uma boa prática de mestre. Uhum. A gente sabe que isso veio de uma prática de mestre, de alguém que chegou, pegou o sistema, utilizou aquilo em mesa, foi documentando de alguma forma, foi trocando ideia com outras pessoas, e alguém falou, pô, aquilo que aquele cara faz é muito bom, e vou fazer Sim. igual, vou trazer para o sistema, vou sistematizar essa parada. E o RPG tem muito disso, né? O RPG só acontece na mesa. Ele não acontece no livro, ele não acontece no livro de dicas, Cara, isso é ele não muito acontece. verdade. Ele só acontece quando tá rolando aquela interação entre as pessoas. Então, ali você vai descobrir muita coisa. Que seja jogador, que seja mestre, de forma geral, que seja jogo sem mestre, com mestre, você vai descobrir muita coisa na prática, né? Então, Sim. esse espaço de boas práticas e de mais práticas também dentro do RPG é muito extenso. É muito extenso. É mais do que, talvez, numa coisa que fosse um pouco mais teórica, ou que fosse mais amarradinha. A gente pensar que jogos já são uma coisa que tem muita variação, por Sim. essência, né? Os teóricos de game design falam muito, inclusive, sobre isso, de que como cada jogo tem tantas particularidades que é até difícil você criar ali uma classificação geral ou figuras que Sim. sejam onipresentes em todos os jogos, isso é Uhum. muito difícil. Imagina no RPG, que é um jogo narrativo, então, que tem toda essa questão da narrativa em volta, né? Que é Sim. uma coisa tão solta. Então, é natural que o RPG tenha um espaço de boas práticas e de mais práticas que seja muito rico para se explorar, né? E muitas Uhum. vezes a gente deixa de lado com essas besteiras de que não, é só seguir a regra, é só fazer o que tá no livro. Concordo, mestrar não é para ser uma coisa especial, Não. fora de longe, qualquer um pode fazer, sem dúvida. Mas uma coisa é verdade, quanto mais tempo você faz aquilo, quanto mais tempo você se depara com situações, entende como resolvê-las, problemas de mestragem, problemas de grupo, não sei o quê, você vai ficando com mais bagagem naquilo e mais conforto de fazer essas coisas. E se você lê um material que, de repente, de pessoas que trouxeram experiências interessantes daquilo, te corta caminho, né? Então, Porra. tem muita gente que torce o nariz pra dica de mestre, porque fala, o cara tá querendo dizer como se joga. Não, de forma alguma, mas eu tô querendo trazer para as pessoas esse espaço que há no RPG da gente pensar em boas práticas, o que são mais práticas, e entender o que a gente pode fazer para bem, como a gente pode aproveitar, às vezes, uma má prática para transformar ela numa coisa boa. E coisas que são aquele papo que a gente tem em evento quando a gente sai, encontra os mestres lá fora, 4 mestres lá que cada um joga uma coisa, um joga vampiro, outro joga mago, outro joga, sei lá, Night Witches, o outro joga, sei lá, Numenera. Junta Aham. aqueles caras e começa a trocar ideia, mano. Ali você vai ter muita ideia pra você botar no bolso, entendeu? Então, fazer esse meio campo eu acho muito bom, eu acho muito interessante. Eu concordo, eu tendo muito a concordar com você nisso, e a impressão que eu tenho é que você vai aprendendo a lapidar algumas coisas, porque no começo as coisas parecem muito duras, muito truncadas, no sentido de. É o que você falou, como o RPG, de uma maneira geral, é sempre muito complexo e ele sempre abrange uma quantidade de variáveis gigantesca, e o negócio é tudo meio nebuloso, porque não é. Cara, você abre uma história com a mesma frase para 10 grupos diferentes, você tem 10 respostas completamente diferentes que levam o jogo para completamente outros lugares. Então, assim, não dá pra você querer prever todas as circunstâncias e possibilidades, porque você vai ficar maluco, né? Ou você vai É. preparar a Bíblia pra cada jogo, é 10 mil páginas de preparação, então fica inviável. Agora, conforme vai passando o tempo, é bem isso que você falou. Você vai. A coisa no começo, ela vai ficando. No começo, você, sei lá, que tá ali nesse papel, usando esse papel clássico do narrador e jogador, né? Essas duas divisões, essa divisão, na verdade. Você tem aquele momento que as coisas vão te surpreendendo, depois elas passam a não te surpreender tanto e você vai aprendendo a lidar com a forma de resolver aquela questão. Uhum. E eu acho que categorizar isso de uma maneira, assim, relacionar isso, mostrar insights para essas pessoas que não tem. Que, cara, você pode ler qualquer livro de regra básica de qualquer sistema, pode até ter alguma coisa, alguma pincelada sobre isso. Mas ele, na minha cabeça, ele tem que se ater a outros pontos que são, né, que tem muito mais a ver com aquelas regras básicas.
sei lá, o cara precisa te ensinar como fazer um teste de perícia. Ele não vai querer te dar o detalhe de que talvez se você improvisar parte do seu jogo, o jogo sai de maneira mais natural. Se você jogar pro player contar parte da história, você não precisa escrever ela inteira. E sabe? Tipo, uma coisa básica que você já fez milhares de vezes, mas a hora que você fala, pô, isso aqui não tá no livro de regras. Se isso aqui tiver num compêndio à parte, que talvez o cara vai ler, não pra ele aprender regra, mas pra ele aprender algumas sacadas, alguns pontos do pra onde ele pode olhar, porra, você abre a cabeça do cara de uma maneira assim muito louca, né? Isso é uma coisa que é muito discutida, né? É um pensamento muito bom, cara, porque é uma coisa muito discutida no RPG, né? Você Sim. pega a geração Forge inteira, aquele fórum lá, pô, o Ron Edwards, até outro dia, o Mariano lá, o cara de Portugal, né? O Aham. Mariano, game designer também, o cara, quer dizer, faz jogos, né? O cara veio me trazer uma palestra do Ron Edwards, e ele tava falando, cara, pouco se fala de como se dialoga no RPG. E o RPG é uma conversa, né? O RPG é um diálogo. Sim. E cada jogo, no fundo, cada jogo tem um jeito de conversar que funciona melhor do que o outro. A gente sabe disso, né? Tem particularidades de cada jogo, eu acho louvável quando um jogo tenta ensinar você a dialogar. O PBTA, Aham. ele é um jogo, o Apocalypse World, né, e o decorrente dele, eles partem de um estudo muito profundo do Vincent Baker de como se dialoga, né, no RPG, na concepção dele, né, e a Sim. partir disso ele trouxe muitas perguntas e muitas respostas. Eu acho que é muito interessante a gente. É por isso que eu falei até lá atrás que me fascina até hoje ler o que cada autor pensa, o que é RPG. Porque vai passar muito pelo diálogo que ele propõe, o tipo de diálogo que ele propõe. Em que momento do diálogo o jogo dele propõe rolagens? Em que Aham. momento do diálogo do jogo dele que ele propõe um teste? É um jogo que não tem quase teste? É um jogo que funciona muito mais nas dinâmicas do que das regras que tem ou das mecânicas em uso direto, né? Esse tipo de coisa faz muita diferença de você pensar e de você entender como é que funciona. Então, Sim. por um lado, né, você descobrir o RPG como manual de jogo é uma coisa que precisa de muito estudo ainda. Os manuais são ainda, eu acho, na minha concepção, de forma geral, são péssimos, Aham. né? O manual do RPG é uma coisa que ainda certamente vai passar por muita evolução e tem essa confluência digital dos virtual tabletops, né? Que talvez leve, inclusive, a figura do manual de jogo sumir, talvez, por uma Abolida, sim. usabilidade de um UX design muito específico, um estudo de UX design em cima Aham. das regras do jogo. Existe uma confluência digital. Mas também existem estudos diferentes, como o que eu faço com o Oil Fantasy, que é tentar entender o diálogo a partir de mecânicas que, em vez de impulsionar a narrativa, né, de você utilizar a narrativa como jogo e entender a mecânica somente como um jeito de se resolver impasses, né? Então, Sim. assim, tem certas questões aí que eu acho fascinante de se abordar e que tem muito a se produzir dentro de RPG enquanto a isso, que seja para confluência digital, que seja para um pensamento mais analógico, um pensamento mais a respeito de como se conversa, enfim. Eu acho que tem muita coisa a se produzir em relação a isso, inclusive para o RPG ganhar autonomia no ramo do game design, né? Muita gente fala, porra, mas RPG é só mais um jogo. Cara, o videogame, a gente também é só mais um jogo, mas ele precisou gerar autonomia, né, como disciplina de game design, e foi muito natural quando ele começou a ganhar espaço de mercado. Então a gente Uhum. precisa que o RPG também desenvolva a sua autonomia no pensamento de game design. Eu acho que envolve esses momentos de confluência digital, de entender a base do RPG como um diálogo criativo, entender que certos RPGs quase vão ali para uma ferramenta de criação coletiva, de história, Sim. outros vão quase para desafios que geram uma narrativa emergente, ou que geram narrativas emergentes possíveis. Então, tem muitas coisas a se estudar ainda sobre RPG e eu vejo que ainda é um ramo que é tudo mato, né? Então, me espanta como a galera tem tanta certeza sobre tudo no RPG, sabe? Toda semana tem um hot take do cara falando tal assunto já é ultrapassado no RPG. Bicho, porra, é uma parada tão nova e que tem Sim. tanta influência de outros, de roteiro de cinema, Sim. de não sei o quê, de game design de videogame, tem tanta influência externa na parada que talvez a gente precise entender um pouco como é o RPG, com essas influências, inclusive, mas entender o que é típico do RPG, entender certos fenômenos que são típicos do RPG Sim. e gerar uma autonomia do RPG em relação ao game design de forma geral. Então, eu sinto que porra, quando a comunidade vem cheia de respostas,
eu fico muito com o pé atrás. Eu quero gente que pergunte, pô. Sim, não, eu concordo em gênero, número e grau, porque eu acho que a gente vive um momento de transição aí do RPG. Eu acho que a gente vive talvez um momento de maior popularidade, ascensão, crescimento do Sem RPG. dúvida. Cara, e aí é o que você falou. É meio que tiro, porrada e bomba pra todo lado. Ninguém tem ninguém não deveria se ter tantas certezas de um processo que ainda é processo, que ainda é transição, que ainda é elucidação para alguns, mas muitas dúvidas para todo o resto, sabe? Tudo bem, a gente tem uma base aí que tem, sei lá, 30 anos, 40, não sei quantos anos tem, do que era analógico, dos primórdios lá de RPG e tudo mais, mas, cara, você citou um ponto aí, por exemplo, os Virtual Tabletops, toda essa automação que se tem hoje. Bob, de verdade, hoje eu tô tão mal acostumado a fazer. Eu nunca fui um cara bom de conta, mas tô tão mal acostumado a fazer conta que, bicho, se nós sentar eu e você aqui para fazer um one-on-one aqui, jogar dado e fazer somar número, eu não marco. Eu não marco. Pra mim precisa ter pelo menos uma calculadora automática que já deu resultado. Bateu, acertou, errou, Sim. deu tanto de dano. Porque eu já, sabe? Então, assim, a gente tá vivendo um processo de. Estamos chegando direto, estamos trocando ideia aqui. Parece uma molecada que tem 12, 13, 14 anos. E eu quero jogar RPG e eu vi e tem botão pra apertar. Aí você começa a conversar, você entende que ele tá vendo naquilo um jogo de videogame que ele não conhece. Que videogame é esse? Só que o que ele tá basicamente falando é que a experiência de interface dele é uma interface de videogame, é um HUD de videogame. Porque muitas dessas plataformas têm uma automação que tem efeito visual, efeito sonoro. Eu não tô dizendo que isso é ruim, a imersão é legal, é bacana, Sim. mas isso muda a perspectiva do usuário. O usuário que antes era o cara, era nós, os velhos que escreviam num papel e jogavam um dado de um monte de lado que não tinha na papelaria na frente de casa. Coca-Cola, o rolê, né? Molhava com Coca-Cola, sujava de salgadinhos, tá ligado? Tipo, era uma coisa. Hoje, uma molecada que vem tomando gosto, tudo bem. A gente pode ficar aqui discutindo horas do porquê essa galera vem chegando ao hobby, vem sendo apresentada. Mas a verdade é que são gerações diferentes, que falam outra língua, que se comunicam de maneira diferente e que o manual básico daquilo e a forma de se jogar aquilo, pra atrair aquele cara, pra ser atrativo pra ele, precisa ser de certa forma diferente. Ou ele precisa ser apresentado pra aquilo com calma. Então quando você vem com essa... E tem pra caramba, todo dia tem um grande especialista ditando como que você tem que jogar, como você tem que narrar, como você tem que fazer isso, como você tem que criar seu sistema, como você tem que desenvolver seu cenário. Então, eu concordo por gênero, número e grau. Eu fico meio tipo, porra. Essa é uma coisa curiosa, cara. É assim, eu gosto de quem propõe, tá ligado? Legal. Eu gosto de quem propõe. Eu sou resistente a chamar a galera de caga-regra. Eu gosto de quem propõe, tá ligado? Qual é a tua ideia, bicho? Tipo assim, todo mundo tem uma ideia. Se você não tem uma ideia, desculpa. Foda-se, sabe? Sim. Se tem uma ideia, vamos trocar ideia em cima. Então, tipo assim, eu gosto de discutir em cima de alguma coisa. O cara que fica só no... Cada um joga do jeito que quiser, fala o que, sabe? Sim. É óbvio, todo mundo joga do jeito que quiser. Eu não vou na casa de ninguém e falar, amigo, você tá jogando errado. Aprendi os dados. Eu acho importante que tenha gente propondo coisas, sabe? Porque é em cima das propostas que a gente trabalha. Mas é uma coisa muito louca de a gente ver que o RPG, ele tem formas de se jogar e que a trajetória do RPG, se entendendo como um produto, influenciou muito como a gente joga RPG. E nesse momento de confluência digital, né, o RPG, mais do que nunca, ele está começando a ser entendido como um produto, né? Sim. E isso abarca muitas coisas, né? Abarca muitos movimentos, abarca muitas ideias específicas sendo trazidas para o hobby, né? Sendo um cara que estuda muito, que é apaixonado por old school, eu vejo como várias ideias das antigas se perderam no caminho, de fato. Tem muita gente que puxa old school porque gosta das ilustrações, porque é nostalgia. O que eu gosto do old school é pesquisar o que se perdeu, né? E eu vejo que nessa trajetória a gente perdeu um RPG, por exemplo, um jeito de jogar RPG que era extremamente artesanal e ingênuo em muitos pontos, sabe? E que eu sinto que o RPG que é feito para VTT, que é feito para... Enfim, que é feito para uma geração que está acostumada para ter soluções prontas, que era completamente compreensível, é um RPG divertidíssimo que eu jogo também, me chame para isso.
mas que é outro rolê, tá ligado? É uma parada bem Sim, diferente. sim, Então sim, isso sim, sim. envolve como o game designer desenha esses jogos, o papel dos jogadores, se é que tem um mestre ou não tem, e cada vez mais a gente vai descobrindo que para esse tipo de jogo não é necessário ter um mestre, né? De que, Aham, tipo, porra, daqui a pouco você tem o VTT ali passando tudo que você precisa. E nesse ponto você vê uma sim, confluência muito grande digital que leva o RPG para um caminho que se encontra com o videogame bastante, né? com certeza. Então a gente vê essa confluência acontecendo, não é para ruim, porque o videogame também buscou se RPGizar, sacou? É verdade. Então existe essa confluência, e essa confluência é pautada pelo quê? Na minha percepção, é pautada por como as pessoas entendem o RPG como produto, né? Entendem jogo como produto. Como é que eu vou fazer essa experiência ser repetida várias vezes, né? O meu jogo, a minha marca. Como é que eu vou fazer ela acontecer na tua mesa e na minha parecido? Como é que eu vou garantir que essa experiência não vai ser arruinada por um filho da puta? Como é que eu vou garantir Sei. que um cara inexperiente vai pegar esse jogo e não vai arruinar isso e metade do grupo nunca mais vai jogar RPG? Como é que eu vou fazer essa galera engajar com a minha marca, né? Então você tem várias questões Sim. aí que passam a ser importantes para RPG a partir do momento que você tem eles nesse esquema dos VTTs, que você tem lá a porcentagem dos VTTs que usam o teu sistema, e como, sabe? É um universo que o RPG entra, né, em termos de mercado, que abandona muita coisa para trás. Né? E eu sou um cara que é muito apaixonado pela natureza artesanal do RPG, e grande parte da minha pesquisa anda para esse caminho. Por quê? Porque eu gosto desse RPG que tá aí. Eu gosto de chegar no VTT, eu gosto de. Aham. Eu gosto, pô. Né? Eu adoro a facilidade que hoje em dia tem pra você botar uma musiquinha específica ali, plou, Sim. botou, sabe? Porra, minha ficha, meu irmão, só porra, tá ali feita praticamente, tá ligado? Você vai jogar um DCC, porra, gera automaticamente 20 fichas ali, já bota ali no VTT, acabou, sacou? Porra, Sim. eu deitei onde, meu irmão? Caralho, faz o personagem. Bob, todos os livros a um clique. Porra, Pra você pegar, pra você ter os livros, só pra você abrir a página. Os caras falavam que era skill de mestre, você abria o livro na página certa, tá ligado? você não precisa ler o livro, né? Pra começar Não. por aí. Você não precisa ler. Né? Você vai entendendo ali como funciona pelos hints que ele dá, tudo mais. Cara, eu acho um admirável mundo novo. Mas também eu tenho a Aham. consciência do que se perde, né? E eu acho que é gostoso também você poder, de vez em quando, experimentar outras coisas diferentes, né? Muita gente vê, eu vejo muita gente da comunidade, do mercado, tratando o RPG somente por essa visão nova, né? Essa visão específica, e aí nesses hot takes e nessas ideias que se vê por aí, a gente vê que se perdeu bastante coisa dentro do RPG que eu acho incrível e que traz muita coisa interessante pros RPGs novos também, né? Claro. Cara, antes da gente terminar, deixa eu só levantar mais uma aqui. Que você tinha falado que parece que você vai começar a fazer uma faculdade de game design, é isso que você. Vou começar a fazer esse semestre agora. E aí, como é. E Lógico, você não precisa explicar de onde veio, que só o que você tá falando até agora tem muito disso aí no teu. Na tua retórica, mas é uma parada que você, sei lá. Desculpa, porque você fez faculdade de alguma outra coisa antes? eu fiz faculdade de Direito, Tá. nos anos 90, porque a moda era fazer faculdade de De Direito. direito, Nos ok. anos 2000 eu fiz design porque a moda era fazer design, e agora nos anos 2020 eu vou fazer game design porque a moda é fazer game design. Podemos dizer que você é o famoso faculdade modinha, é isso. Não, agora sem sacanagem, cara, assim, essa trajetória com café, né, ela me fez esbarrar o tempo todo com pensamento de game design, ler algumas coisas de game design, e até meu trabalho como designer veio confluindo com isso, né, meu trabalho na Lura, várias coisas foram confluindo para essa coisa. Então eu tenho vontade, eu acho que de forma tanto na minha atuação profissional quanto na minha atuação pessoal com RPG, eu tenho vontade de conhecer mais as bases do game design, conhecer o game design antigo, o game design que se revolucionou com o videogame, né, poder pegar isso tudo, e eu sei que eu tenho uma contribuição pessoal a respeito disso, que é entender o RPG dentro disso tudo, né? Eu sei que eu sou obstinado com isso, né? Eu não consigo Aham. pensar. Tipo, quando eu leio um livro de game design, o tempo todo eu tô, e o RPG, e o RPG, e o RPG nisso, sabe? Aham. Então, tipo, e quando citam RPG, porque eventualmente até alguns autores citam RPG, eu falo, porra, foda, mas. Né? Eu levanto o dedo. Então, tipo, eu tenho muita curiosidade a respeito disso, né? Eu acho que a faculdade ela queima muitas etapas, assim, ela te ajuda a seguir certos trilhos, a entender certas coisas
de uma forma mais direcionada, então eu sinto que vai ser interessante para mim, né? Eu não tenho pretensões acadêmicas com nada disso, eu não quero virar sei lá, fazer mestrados, doutorados, eu não tenho pretensão acadêmica sobre isso, mas eu quero ter alguns atalhos de estudo da base do game design, do que se vem produzindo, do mercado, né? Eu quero poder ter uma entrada maior nesse tipo de coisa, enfim, para ver o que dá, no que dá nisso. Pode ser que na Lura eu comece a abordar mais cursos de game design, sei lá, o que desenvolva cursos de arte para jogos. Pode ser que no café eu resolva trazer estudos e fazer grupo de estudo, de repente, pegar um livro e destrinchar esse livro, que é um livro de teoria de game design, não sei. Mas é uma coisa que eu sei que vai somar para minha curiosidade, né? Eu sou muito movido a isso. Então, pô, acho que, sei lá, cara, fazer essa faculdade hoje em dia, assim, vai ser muito gostoso. Maravilha, Rafael Balbi. Eu quero encaminhar esse nosso papo aqui pro fim. Estamos aí há quase 2 horas nessa conversa maravilhosa. E eu queria te agradecer demais pela aula, pelo tempo, pela tua boa vontade e pronto atendimento em vir aqui trocar essa ideia. E eu quero aproveitar aqui que a gente tá aqui, já pra falar... Já pra emendar a braba, que é o seguinte. Rafael Balbi vai ter tempo em algum momento de vir aqui nesse singelo canal narrar um DCC pra nós? Ou não? Interrogação. Porra, cara, eu não nego, né, cara? Eu não posso negar. Tipo, porra, vamos dar uma cachaça, meu, claro, porra. Agora! Claro, porra. Agora, vamos lá. Pega aí o seu D24, o seu D16. Não, maravilha, pô. Vamos combinar isso. Inclusive, eu tô fazendo aventura, né? Eu tô com um Banquete Deus Morto aí, que eu tô mestrando no Regra. Uhum. E é uma aventura que eu tô desenvolvendo pra DCC. Então, fantástico. É uma aventura que precisa de playtests, inclusive. Porra. Pra mim é sempre legal. Maravilha, vamos combinar isso. E de verdade, cara, porra, um prazer te conhecer, não pessoalmente, mas... Pessoalmente. E obrigado por toda a contribuição, obrigado pelo papo, obrigado pelo teu tempo, mas obrigado pela contribuição que você faz há tanto por essa comunidade, obrigado por ser esse cara foda que faz as pessoas pensarem. Então, parabéns, mano, de verdade, de coração, sincero. Pô, tamo junto, cara. Obrigado você também pelo espaço, obrigado por chamar. Isso é uma coisa rara, que as pessoas não me chamam pra paradas não, maluco. Fica tranquilo, mas, pô, deixa comigo que eu vou chamar mais. Pode chamar, tamo junto. Obrigado, pô, foi um prazer também, Diego, e tô na área, cara, é isso aí, vamos jogar, vamos, sei lá, trocar ideia, bicho. Porra, com certeza. Se tiver a fim de, porra, mandar aquela mensagem e falar, bicho, aconteceu tal coisa na minha mesa, o que tu acha, mano? Eu adoro essas paradas, mano, pode trazer. Porra, Balbi, não fala essas coisas. Adoro trocar ideia de RPG. Cara, é isso, desde moleque eu lembro, cara, quando eu vi o cara lá falando assim, pô, eu resolvo wrestling assim, ó, na minha mesa. Aí eu fiquei olhando e falei, caralho, que foda. Eu não lembro como é que era, mas eu fiquei fascinado. Uhum. Entendeu? Eu gosto o cara deu uma ideia e você, puta, da hora isso aí. Beleza, gente boa. Obrigado a todo mundo que apareceu, todo mundo que colou, todo mundo que vai ouvir isso aqui ainda. Então, é isso, tamo junto.